Mateus capítulo 3 e 4. Eu passo a ler então, Mateus capítulo 3, a partir do verso 16, e nós vamos então prosseguir lendo também o capítulo 4, e assim está escrito. Assim que foi batizado, Jesus saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Capítulo 4, verso 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós precisamos da Tua ajuda. Pedimos-te, ó Deus, a clareza na comunicação da Tua palavra. Pedimos-te, ó Pai, palavras certas, Senhor, para comunicar esta verdade. Pedimos-te também, Deus, ajuda, para que nós possamos compreender, e para que nós possamos entender que esta verdade é a verdade do Senhor. E que as nossas vidas, nessa caminhada, precisam se adequar a esta verdade. Pedimos-te, ó Deus, então, que o Espírito Santo, que em nós habita, tenha liberdade para agir no nosso meio agora. Em nome de Jesus. Amém. Vocês, certamente, os que vieram de manhã, ouviram a nossa leitura, o nosso texto, o nosso estudo na parte da manhã, que hoje na escola aqui dos adultos foi ministrada pelo irmão Rogério. Também nas classes. E o texto básico versa sobre a experiência de Jesus no batismo e no deserto. Eu queria trazer aqui um outro enfoque dentro do mesmo texto. E a primeira lição que eu queria trazer para os irmãos está no versículo 16 e 17. Mas eu preciso dizer o seguinte, irmãos. Queria falar um pouquinho sobre as dificuldades, os problemas na vida de um crente, de um cristão, ou de alguém que já recebeu Jesus como Senhor. Nós vivemos numa época onde algumas igrejas estão pregando um evangelho fácil, um evangelho barato, um evangelho desprovido de cruz, de preço. Pare de sofrer, venha para Jesus. Irmãos, esse não é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro tem preço, tem custo, tem dedicação, tem esforço, tem renúncia. Mas também tem honras, tem glórias. E por fim a vida eterna com Jesus, para aqueles que recebendo a mensagem, abraçam a mensagem e enfrentam o desafio de caminhar na proposta dessa mensagem. Eu fico feliz quando vejo alguns irmãos aqui, que já estavam aqui quando chegamos e que continuam aqui. Eu não estou feliz porque eles estão aqui no lugar, nas boas novas, mas porque continuam, irmãos, não tem progresso sem continuidade. Também não estou dizendo que você não possa eventualmente mudar de aqui para ali, mas o seu objetivo, o seu alvo precisa ser Jesus.
independente das dificuldades que se tenha, até porque nós vamos entender que essas dificuldades fazem parte do processo do aprimoramento do nosso caráter cristão. Alguns aqui gostam de futebol. Eu também, não com a intensidade de outrora, mas gosto muito. E quando a gente vê um jogador habilidoso, que faz gols, que tem técnica, a gente gosta. Mas Deus também gosta disso. E é por isso que o projeto dele é que eu não seja um cristão pacato, nesse sentido de não ter qualidade, de não ter notoriedade pela minha relação com Deus. Prestem atenção aqui, irmãos. Assim que Jesus foi batizado e saiu da água, houve um testemunho de Deus sobre Jesus. E esse testemunho de Deus sobre Jesus, ele começou com, eu vou chamar de autenticação. Ninguém faz nada se não tiver a direção e a orientação do Espírito Santo de Deus. Eu estou dizendo, ninguém faz nada que Deus aprove e que seja duradouro. Então, a chancela de Deus na vida de alguém que o recebe como Salvador é o Espírito Santo. A partir daí, tudo se torna possível. E é daí que Paulo diz, tudo posso. O próprio Jesus teve a vida que teve como homem, porque ele se deixou guiar pelo Espírito Santo de Deus. E, aliás, faz umas coisas bem interessantes na vida da gente. Então, quando Jesus foi batizado, dando um passo de obediência, ele teve um testemunho de Deus. O Espírito veio sobre ele. E como homem, Jesus estava pronto para fazer o que fez. Como qualquer um de nós, vou dizer assim, homens e mulheres comuns, estão prontos porque eles vão desfrutar da mesma direção. E eles têm a mesma informação. Então o Espírito Santo veio, e aí preste atenção. Eu quero pedir a ajuda de alguém aí lendo para mim. Capítulo 3, verso de número 17. Quem pode ler? E aí a segunda parte do testemunho de Deus sobre Jesus foi sobre o tipo de conduta de Jesus. E aí Deus disse, esse é o meu filho, a quem eu amo. E aí Jesus disse assim, digo melhor, Deus falando de Jesus, ele diz, esse filho me dá prazer. E aí você que está aqui que é pai, você que é mãe, você fica feliz quando seu filho lhe dá prazer. E você chora, e você fica triste quando esse filho ou filha traz dissabor. A pergunta que eu preciso fazer para nós hoje é, como filhos, qual é o testemunho que Deus pode dizer? Aquele ali é o Bruno, é o meu filho. E aí, Bruno? Aquela Zuleika, André, Milton, Raquel, Vinícius, Zé Demar. Será que como filhos amados, nós estamos dando esse prazer para Deus? Não sei. Mas eu preciso fazer uma outra pergunta. E se Deus fosse dar um testemunho sobre nós hoje, o que Ele diria? Aquele é meu filho amado. Ah, mas que filho complicado.
Deus tem, irmãos, um testemunho para dar sobre nós, que está baseado na nossa postura cristã. E aí o escritor aos Hebreus, ele diz que nos foi proposta uma caminhada, uma carreira, a qual nós precisamos correr com perseverança. A palavra perseverança significa, ela fala de algo que vai demorar, irmãos. Perseverança é exigido de nós quando nós estamos numa empreitada difícil e demorada. Corramos com perseverança, corramos com paciência. Paciência, irmãos, é a capacidade de suportar o peso com dignidade. A palavra dignidade fala de um coração consciente de que Jesus também carregou um peso, o peso da cruz por causa do meu pecado, mas ele nunca reclamou daquele peso, porque ele sabia que aquele era o preço que ele tinha que pagar, porque ele tinha um objetivo: chegar à cruz. Qual é o seu objetivo? Seja ele qual for, se for nobre, tem preço. E para que a bênção de Deus venha sobre esse projeto, eu preciso cumprir a minha parte. Mas aí, irmãos, o Espírito então veio para a vida de Jesus para fazer o que ele faz na nossa vida. Jesus diz no capítulo 14 a 16 de João, ele diz que quando o Espírito viesse, ele iria nos conduzir ao encontro da verdade. Então, quem conduz o cristão, melhor, quem deveria conduzir o cristão é o Espírito Santo de Deus, que veio para isso. E aí, irmãos, às vezes acontece na nossa vida um negócio muito avacalhado, né? E a gente fica impressionado. Acontece algumas coisas que não faz sentido. Preste atenção. E vamos olhar para o texto com um olhar puramente humano. O Espírito Santo desce sobre Jesus. Deus diz: olha, eu estou satisfeito com ele. E aí o Espírito diz: então, Jesus, agora nós vamos para a primeira prova, depois do batismo. Onde foi, Milton? O Espírito conduz Jesus para o deserto. Irmãos, o deserto na vida cristã é o símbolo de tudo que é pesado, de tudo que é difícil, de tudo que é complicado. O deserto, irmãos, é a plataforma das tentações e das provações. Eu quero que você entenda que não foi o diabo que levou Jesus para lá. Que não foi o diabo que criou aquele problema, foi o Espírito de Deus que o conduziu para lá. Mas Deus tinha dito: olha, esse é meu filho amado. Deus tinha dito: olha, ele me dá alegrias. E o diabo o conduziu para o deserto. O deserto na nossa vida, irmãos, pode ser aquele lugar onde a gente menos quer estar. Mas que às vezes, independente da nossa fidelidade a Deus, nós vamos para lá. E aí que a ficha não cai. Mas o que adianta então, irmãos? Bom, o segredo é que Deus sabe todas as coisas. E a certeza que nós temos, eu queria compartilhar isso com você hoje à noite. Se você quer se tornar um cristão precioso para Deus, no sentido de valor, por sua postura, você vai ter que enfrentar o deserto.
E você vai fazer propósito diante de Deus porque Jesus estava de jejum. Hoje a gente discute muito sobre jejum, cada um tem uma ideia. Mas Jesus estava de jejum. E uma das coisas contidas no jejum, qualquer tipo de jejum, é um forte tratamento disciplinar. O nosso grande problema, irmãos, é indisciplina. E vocês sabem disso. É por essa indisciplina que a gente não consegue continuar às vezes. Às vezes jejuamos por um quebrantamento. Às vezes jejuamos em prol de alguma coisa que eu quero alcançar de natureza espiritual. Mas seja qual for o tipo de jejum, eu estou trabalhando contra a minha natureza carnal. E aí nesse texto a Bíblia diz que Jesus tinha deixado de comer, porque está escrito, depois de 40 dias ele teve fome. Agora preste atenção. O diabo entendia o que era deserto. O diabo entendia da humanidade de Jesus. E o diabo sabia que depois de 40 dias ele estava com fome. O diabo não ofereceu para Jesus tomar um banho. O diabo não ofereceu uma rede para Jesus. Porque ele sabia que naquele momento uma das principais necessidades de Jesus era comer. Então o diabo sabe qual é a sua principal necessidade. E ele vai oferecer uma provisão para você nessa área. É por isso que nem toda a provisão é de Deus, viu? Nem toda a provisão é de Deus. Eu estou precisando aparecer de Deus, nem sempre. Jesus estava precisando de comer, sim. Homem, Jesus era homem. Ele não estava no deserto como Deus, estava como homem. E como homem ele tinha fome. E Jesus e o diabo tentou como homem naquela área em que ele estava vulnerável. Lá no início, quando Caim se levantou contra seu irmão, aquela história toda, a Bíblia diz, ó, o pecado está na porta aí, né? Mas o que tem que ser feito? Tem quem lembra? Pecado. Então, é obrigação nossa, irmãos, como cristãos, entendendo a palavra, dominar ou rejeitar toda oferta que vem quando eu estou precisando, mas que não é de Deus. Agora precisa ter peito para dizer não quando você está precisando, viu? Mas é possível. Então, se nós quisermos individualmente, como família, como igreja, fazer a diferença, como a gente tem falado nas nossas orações, nós precisamos entender umas coisas desse jeito aqui. As tentações vão chegar aos montes. As dificuldades virão. A propósito, quando Paulo fala à igreja de Corinto sobre algumas divisões lá, Paulo diz assim, olha, os da família de Cloé me avisaram aqui que há dissensões entre vós. E Paulo diz assim, é importante que isso aconteça para que os verdadeiros se manifestem. Escuta isso, irmão, irmã. Nossa qualidade de vida, nossa consciência cristã vai se estabelecer justamente no meio da dificuldade. Eu estava hoje pensando um pouquinho
Às vezes a gente gosta de ostentar a nossa patente. Milton, o que é uma patente? É um grau, é um posto, né? É uma divisa que eu tenho aqui. Eu estou usando patente não só para falar dos militares, mas eu gosto de falar do meu cargo quando o meu cargo é importante. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, eu quero propor para você pensar a respeito. A importância não está no grau que eu tenho. A importância não está no que eu faço, mas no como eu faço o que eu faço. E é por isso que a Bíblia diz: quer você coma, quer você beba, quer você pinte, quer você faça a instalação, faça para a glória de Deus. E às vezes eu estou num posto alto fazendo as coisas da maneira errada. Então Jesus foi para o deserto, conduzido pelo Espírito de Deus, e lá no deserto ele foi submetido a provas nas áreas em que ele podia cair. Jesus com fome, Jesus homem, mas uma vida íntima com Deus, e aí o diabo diz: olha, se você é, nota a dúvida, se você é filho de Deus, então prova para mim. Irmãos, cuidado com as provas. Se você é o que você é, você é o que você é, você não precisa provar. Você precisa ser quem você é. E Jesus sabia quem ele era, e não era o diabo que ia demovê-lo disso. Outra coisa importante, irmãos. Se eu perguntar para vocês aqui em que áreas nós somos tentados, você vai dizer assim para mim, qualquer um vai dizer: nós somos tentados no nosso ponto fraco, não é verdade? Mas Jesus foi tentado em qual ponto, Brunão? Hã? O Brunão disse que é na fome. Jesus foi tentado no ponto forte. Ele podia fazer as pedras virar pão, não podia? Ele podia pular de lá do muro, lá de cima. Jesus foi tentado no seu ponto forte. Porque ele podia ser tomado pela vaidade. Muitas vezes a vaidade nos assola. Mas eu quero trazer para os irmãos essa verdade. Deus tem um testemunho para dar sobre nós, que é a chancela do Espírito Santo vindo para nos dirigir. Ele tem um testemunho verbal, como ele falou sobre Jó. Ele vai permitir que nós enfrentemos os mais diversos problemas, mas ele vai nos dar recursos como ele deu para Jesus. E aí o diabo usou a palavra, dizendo: ó Jesus, está escrito. E Jesus diz também. O que Jesus está dizendo? Jesus estava dizendo: olha, Satanás, a Bíblia não se resume ao meu poder de transformar pedras em pães. A Bíblia também diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. A expressão tentar a Deus significa, irmãos, provocar Deus. Fazer coisas que a gente sabe que Ele pode fazer só para massagear o nosso ego. Não tentarás o Senhor teu Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus lá no deserto, naquele lugar complicado. E vou dizer mais uma coisa, irmãos. Jesus estava sozinho no deserto. Quero dizer também para os irmãos que muitas vezes, quando a gente está com alguém junto,
a gente se deixa levar por uma ou por outra ideia. Lá no deserto era Jesus sendo tentado pelo diabo, mas sendo amparado por Deus. Não importa o deserto que você enfrentar, você pode ter certeza de duas coisas. De um lado Deus vai estar, mas do outro o inimigo também vai estar. Porque o propósito dele, do inimigo, é levar você à queda, ao fracasso. Mas a mesma promessa feita para Josué: não te deixarei, nem te desampararei, vale para nós também. Mas da mesma maneira, e com a mesma intensidade, vale as palavras ditas para Josué: ser forte, tenha bom ânimo, não te pasmes, não te assustes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, incluindo o deserto. O Espírito Santo não levou Jesus e deixou lá. Então, irmãos, a gente nunca está só. Não importa a sua luta, a sua dor, o seu problema, a sua dificuldade, o seu deserto, ele diz: eu não te deixo e eu não te desamparo. Então eu preciso entender isso. Eu preciso perceber essa presença de Deus comigo no meio da minha luta. E é a consciência disso, dessa presença, que vai me dar ânimo para continuar a minha caminhada. Talvez a minha caminhada termine amanhã, mas talvez dure mais 10, mais 20, mais 50 anos, eu não sei. E nessa caminhada você vai encontrar desertos e Getsêmanes, e por que não dizer calvários? Porque por onde Jesus passou, todo cristão está sujeito a passar. Eu vou terminar repetindo isso. Por onde Jesus passou, todo cristão está sujeito a passar. Com um detalhe: se você passar pelo deserto, ou pelo Getsêmane, ou pelo Calvário, você não vai ser o primeiro. Jesus já passou. E Ele preparou o caminho para que a gente consiga passar com o mesmo êxito que Ele passou. Por onde Jesus passou, todo cristão está sujeito a passar. Mas a gente pode ter o mesmo resultado que Ele teve, se nós tivermos o mesmo conteúdo da palavra que Ele tinha. Nesses dias, a gente tem massificado aqui a igreja, falando no domingo de manhã, falando no domingo à noite, falando na quarta, essa semana falamos na sexta-feira, para que cada irmão possa ter oportunidade, se quiser, de estudar, de entender a palavra, de usar e tirar da palavra os benefícios da sua vida. Por onde Jesus passou, todo cristão também pode passar e ter o mesmo resultado que ele teve. Amém? Que assim seja conosco. Vamos orar. Pai, nós te damos graças por essa noite, por esse culto, pelo tempo, Senhor, de louvores através dos cânticos, pelo tempo, Senhor, em que nós buscamos a Tua presença em oração. E agora, Senhor, por esses minutos, quando nós tentamos compartilhar a Tua palavra. E queremos declarar, Deus, que nós cremos na Tua palavra como verdade absoluta do Senhor, como autoridade maior na nossa vida. E pedimos, Deus, graça para que nós possamos nos submeter às verdades da Tua palavra e a aplicar isso, Deus, no nosso dia a dia. Nós queremos fazer a diferença
aqui no nosso bairro, como igreja, como cidadão. Pedimos a tua bênção sobre nós, Deus, e que nessa semana nós estejamos conscientes, Senhor, e prontos, na dependência do Senhor, para superar todo deserto que porventura se nos apresentar. Pedimos-te agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão, a consolação e a direção do Espírito Santo do Senhor estejam conosco e com todos os nossos irmãos, onde quer que eles estejam. Em nome de Jesus. Amém.